Queridos alunos, sou a professora Thaís Ravazzi, daremos continuidade. Essa é a nossa quarta aula sobre atividade curricular extensionista e inclusão. Relembrando, já falamos sobre a história da inclusão, a história dos deficientes, falamos sobre as 4 deficiências: a auditiva, a física, a visual, a intelectual mental, falamos sobre as diferenças dessas duas. E agora nós falaremos sobre os aspectos legais voltados para essa população. Já começo perguntando para vocês: quando vocês estão andando na rua, andando nas calçadas, elas são preparadas, elas estão adaptadas para receber os deficientes? Digam para mim aí na cidade de vocês, de onde vocês estão falando, de vocês estão assistindo essa aula. As barreiras arquitetônicas das cidades, elas existem? Aqui na minha cidade elas existem. Muitas calçadas, ruas, locais de atendimento às pessoas, à sociedade, elas não estão preparadas para receber e para dar uma melhor qualidade como cidadãos, com direitos e deveres, como qualquer outra pessoa. Então, para isso, alguma coisa precisa mudar. É claro, outro aspecto também bem característico é a pouca oportunidade no mercado de trabalho. Quando vocês vão aí no mercado de trabalho, vão às lojas, vão aos estabelecimentos comerciais, vocês encontram deficientes? A gente encontra um ou outro estabelecimento que tem, mas a grande maioria não oferecem vaga no mercado de trabalho para os deficientes. Então, as estruturas sociais, culturais e econômicas estão engessadas, elas estão fechadas para receber essas pessoas. Por quê? Por que será? Será que o deficiente não tem capacidade para estar no mercado de trabalho? Não tem capacidade para ter uma vida comum como qualquer outra pessoa? Para que haja uma mudança em vários aspectos, sejam eles nessas barreiras arquitetônicas, nos espaços, na sociedade cultural, enfim, para que haja mudanças, algumas coisas precisam ser melhoradas, como, por exemplo, as políticas públicas, que elas devem ser coerentes com essa população. Deve criar, oportunizar, priorizar e segurar os direitos dos deficientes, dos PCDs. Então, e também, caso não tenham essa oportunidade, que o nosso governo, os nossos governantes, eles oportunizem, então, benefícios a esta população. Trouxe aqui para vocês uma citação de Fonseca 2008, que é a isenção de impostos, abertura de vagas em empresas, vagas em concursos públicos, atendimentos prioritários e participação em eventos esportivos como as Paralimpíadas. Então, tudo que eu li aqui para vocês são benefícios que podem ser que podem alcançar os deficientes. Dando continuidade aos aspectos legais, a Lei 8.742 de 93, em seu artigo 20, dispõe que o benefício governamental deve ser de um salário mínimo para os deficientes que muitas vezes vivem numa extrema pobreza. Por não ter essa oportunidade no mercado de trabalho, eles têm
eles chegam, né, a essa extrema pobreza. E com isso, os nossos governantes, eles estão, nosso governo, na verdade, não são os governantes, nosso governo, ele deve proporcionar pelo menos um salário mínimo, que é o mínimo para que ele tenha uma vida com dignidade. Já a lei número 13.146 de 2015 define o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto foi um marco para a população. Por quê? Porque ele discute sobre os direitos, as garantias da inclusão, a participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade. Aborda diversos aspectos como a acessibilidade, a educação, o trabalho, a saúde, transporte, cultura e lazer para os deficientes. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio como um marco para poder discutir sobre os aspectos voltados para os PCDs. A lei 13.146, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela também define o que vem a ser o deficiente. Então, ela faz um debate, discute sobre as definições do que é uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Ela discute sobre os direitos fundamentais dessas pessoas, sobre a acessibilidade, sobre essa educação inclusiva que está tão em alta, né? Está sendo debatido por várias pessoas, sobre o trabalho e sobre o emprego, que eu acabei de falar, que essas vagas, elas precisam ser abertas para que eles sejam inseridos dentro desse mercado. E também o Estatuto define que empresas com mais de 100 funcionários, eles têm que disponibilizar vagas para PCDs. Então, empresas grandes com mais de 100 funcionários precisa oferecer vaga para os deficientes. E também discute a tutela e a curatela desses deficientes. Outro marco na história dos debates sobre a inclusão, sobre as deficiências, é a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca aconteceu em 1994 na Espanha, na cidade de Salamanca, com 92 países e 25 organizações internacionais que juntos eles debateram assuntos relacionados, como, por exemplo, uma escola, uma educação para todos. Ou a escola, ela deve ser inclusiva, ela deve recepcionar e dar qualidade educacional aos PCDs. Deve ter respeito à diversidade, adaptar o ambiente escolar para receber, igual eu falei, receber estes deficientes. E também debate sobre a participação ativa dos pais. Os pais têm extrema importância, porque são os pais que estão diretamente ligados aos seus filhos, aos PCDs. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada e vamos para a próxima aula.